Nessas 2 semanas, a gente teve 3 grandes vitórias que eu acho que a gente tem que valorizar. Em tempos sombrios que a gente vive, semelhante a ditaduras, quando a gente consegue derrotar um sistema todo com relação à PL da censura, como aconteceu, a CPI ou CPMI é um instrumento da oposição, é um instrumento da minoria. Como é que o governo vai querer sequestrar isso? Esse governo, ele não faz... Ele está numa sequência muito negativa de vingança, uma sequência de revanche. A gente fica preocupado, vamos torcer pelo Brasil, o que tiver ao meu alcance, de projetos bons, mesmo que venha do governo Lula. Eu tenho responsabilidade para votar, mas o que eu estou vendo até agora é um absurdo atrás do outro. O medo paralisa, né? Mas ele traz um sentimento que nos desafia à coragem. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com o senador Girão. Senador Girão, para falar do Brasil, desse Brasil lindo e trigueiro que a gente vive, conhece, sofre, vivencia e ama. Vamos conversar, né? Vamos ver o que acontece. É claro que eu vou pedir a vocês que, se vocês gostam do meu canal, por favor, me deem selos, me prestigiem, façam comentários, comentem aqui, comentem também no YouTube, para onde essa entrevista vai amanhã ou depois. Por quê? Porque isso me dá prestígio, isso me dá força. Isso dá força ao canal, não é a mim que dá força ao canal e fortalece o canal. Senador Luiz Eduardo Grangeiro Girão, político brasileiro, filiado ao Partido Novo, foi empresário, atuou na área de hotelaria, transporte, segurança, mas foi presidente, gosta de futebol também. Enfim, é um senador muito atuante, tem valores muito claros. Oi, Leda, Ledinho. Oi, tudo bem? Como vai, senador? Tudo bem? Como é que está você, Estou querido? te Você está me ouvindo muito ouvindo bem, bem? graças a Deus. Que bom que a gente conseguiu, né? Abrir um Que buraco bom, na tua querida. Que agenda, bom. Fico muito feliz. toda aí ocupada, mas tudo bem. Senador, como estamos neste país? Começamos por onde? Pela vaga que o Lira tirou do Partido Novo, por exemplo? É um bom começo, né, Ledinha? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer aí pelo convite, tá? É uma honra participar. Eu sempre que posso acompanho as suas lives. Às vezes não dá para acompanhar ao vivo, mas a gente vê depois. Você tem excelentes convidados de altíssimo nível. E eu fico muito lisonjeado aí com o convite. Ó, eu estou falando com você diretamente do Senado Federal. A gente teve, nessas 2 semanas, a gente teve 3 grandes vitórias que eu acho que a gente tem que valorizar, sabe? Em tempos sombrios que a gente vive, semelhante a ditaduras que a gente está vivendo aqui no Brasil, quando a gente consegue derrotar um sistema todo com relação à PL da censura, como aconteceu, a implantação da CPMI, né, do dia 8 de janeiro, e agora, ontem à noite, e a gente tem que parabenizar a Câmara dos Deputados, né, que conseguiu sustar, pelo menos lá, está vindo para o Senado, sustar esses decretos absurdos do governo Lula, que desrespeita o parlamento sobre o marco do saneamento que nós votamos aqui, né? Você pegar 81 senadores, Ledinha, 513 deputados federais,
um presidente da República, todo mundo participando disso, fazendo esse processo legislativo, né? E aí uma canetada, o Lula vai lá e começa a sustar para fazer a boquinha para a companheirada, né? Para colocar politicagem. E aí a gente conseguiu ontem derrubar o Congresso Nacional. Espero que o Senado... Hoje já cobrei o presidente Rodrigo Pacheco que ele coloque urgente em pauta, né, para que a gente possa consolidar essa vitória. Mas eu quero dar os parabéns para o povo brasileiro. Quero dar os parabéns por essa vitória da sociedade organizada, Leda, que está com medo de se manifestar, mas que já começou lá em Porto Alegre a ir para as ruas, né? E eu acho que a gente não tem que temer. A justiça, a Constituição está do lado do brasileiro, sabe? E quem não está do lado do brasileiro é quem vota contra, por exemplo, o marco do saneamento, né? Quer dizer, quando você quer que uma pessoa fique sem água potável, sem esgoto, sem acesso a um bem tão necessário, né, como o saneamento, tem alguma coisa muito errada. Tem. É politicagem. É porque aquilo ali perde uma força de cooptação para o governo, né? Com sindicatos, com uma série de situações que quem perde é o povo, como você colocou, que vai ficar sem a água, sem o saneamento, porque o interesse maior é fazer boquinha para cargos políticos, né? Para quê? Projeto de poder pelo poder. Então, eu acho que essa vitória foi muito importante. E essa pergunta que você fez sobre o Arthur Lira tirar uma vaga, o presidente da Câmara tirar uma vaga do Novo, é uma vergonha isso, né? Porque a CPMI, você lembra, né, Ledinha? Que o governo não queria de jeito Lutou nenhum. muito, né? Lutou Ele fez muito para não ter. Tudo para sabotar, para boicotar. Segundo parlamentares lá da Câmara dos Deputados, que fica a 80 metros daqui, eles ofereceram dezenas de milhões de reais em emendas parlamentares, em cargos federais, para que os deputados retirassem as assinaturas, e não conseguiram. Aí, quando viu que a sociedade abraçou, que quer saber a verdade, eles querem agora, sabe o quê? Tomar o controle tanto da presidência como da relatoria. E, Ledinha, a CPI ou CPMI é um instrumento da oposição, é um instrumento da minoria. Como é que o governo vai querer sequestrar isso, né, para blindar a investigação de suas omissões? Porque o que a gente vê nas imagens que foram vazadas é que o governo assistiu de camarote. Essa é o que parece, né? Que ele sabia de que ia acontecer. A BIM informou que os objetivos dos atos do dia 8, 2 dias antes, eram depredar, quebrar, inclusive com o uso de arma, citado no relatório, para a Praça dos Três Poderes, aqui o Senado, a Câmara, o STF, o Palácio do Planalto, ser vandalizado. E o que é que o governo Lula fez? O governo Lula foi tirar. Não, ele não apenas não fez nada, como ele fez foi tirar a guarda presidencial 20 horas antes do ataque. A Força de Segurança Nacional também foi desmobilizada, né? Então, está muito estranho isso, e no Brasil é crime a omissão. Com o objetivo de que quebrassem tudo, e aí ele teria uma força para endurecer o regime, será isso? Essa é uma dedução que a gente faz pelas narrativas, né? É o ganho político para que barbaridades que estão acontecendo no Brasil, por exemplo, esse inquérito da fake news, né, que começou em março de 2019, com censura à revista Cruzoé, né, falando da história do amigo do meu pai, ministro
do STF, e ali começou, foi dado de ofício do presidente na época, né, o Dias Toffoli, foi dado de ofício para o Alexandre de Moraes esse inquérito, que é um inquérito inconstitucional, porque ele não dá o devido processo legal, não é obedecido, né, o devido processo legal, e aí começa uma série de arbitrariedades sucessivas, né, calando empreendedores, jornalistas, colegas seus, que estão com passaporte retido, conta bancária congelada, parlamentares como presos políticos. Começou a segurança jurídica do país e para o espaço a partir desse inquérito da fake news que está aberto até Marco Aurélio hoje. chama de inquérito né? do fim do mundo. Né? Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Isso. Então, quer dizer, e que ele foi também censurado. Eu não sei se você lembra, o ministro Marco Aurélio, ele, durante a campanha, relembrou alguns fatos, né? E aí foi censurado durante a campanha eleitoral, que você não podia dizer durante a campanha que o Lula, por exemplo, defendia era a favor do aborto, né? Você não podia dizer que o Lula era alinhado com Daniel Ortega, tinha amizade com Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, que está fechando igreja, caçando jornalista, fechando rádio, televisão. Aí, depois que o Lula assume, tudo aquilo que não podia ser dito durante a campanha, que foi proibido de se dizer, só de um lado. Foi proibido só um lado. Aí ele está fazendo tudo aquilo que a gente queria dizer, né? Ou seja, questão do aborto, ele retira o Brasil de um acordo internacional fortíssimo, o Consenso de Genebra, pró-vida. Ele revoga a portaria do Ministério da Saúde, que não vai ter mais a necessidade policial de ir atrás do estuprador, ou seja, a mulher, cadê os direitos humanos da mulher, né? Para não ser mais violentada? E o Daniel Ortega, você está vendo aí, o Brasil ficou calado em muitas oportunidades nos últimos meses, né? Com relação ao que está acontecendo lá, enquanto outros países estão se manifestando. Então, foi muito estranho o que aconteceu, o sistema agiu de forma muito pesada, muito injusta, documentários que foram censurados. Nunca a gente tinha visto no Brasil recente o que aconteceu. O Brasil Paralelo, por exemplo, foi censurado um documentário, e isso a gente fica assim triste, porque o Senado Federal, que é onde eu estou aqui, hoje representando, ele está assistindo de camarote. São poucos os senadores que cobram do presidente, que entra com impeachment sobre esses abusos, que querem uma postura à altura de uma casa que tem quase 200 anos, que começou aí no Rio de Janeiro. Você está no Rio ou está em São Paulo? Estou em São Paulo. Mas começou no Rio, realmente. Pois é. Mas esse presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, também é uma decepção, no sentido de que ele não atua como a gente gostaria que um presidente do Senado atuasse, né? Com isenção, com independência. Hoje eu vi comentaristas políticos falando que ele quer ser juiz do STF e que por isso ele faz essas concessões. É claro que eu não conheço o Rodrigo Pacheco, não posso dizer isso. Ele não me confidenciou isso, mas os colunistas políticos que não são, digamos, alinhados com ele, estão dizendo isso, que ele tem interesses e tal. Não se sabe se tem, mas que é estranha a postura dele, é estranha. Não é bonita. O que acontece, Leda, eu vou até mudar, porque eu acho que está a iluminar agora para melhorar um pouco. Deixa eu mudar aqui um pouco. Porque é o seguinte, o que é que acontece?
o Senado é o único que pode fazer alguma coisa. Dentro da Constituição, que é o que a gente defende, é o Senado que pode agir para coibir abusos que vêm do Judiciário. E o Senado, ele está de joelhos. Essa é a realidade, né? A gente não pode querer dourar a pílula e a gente precisa entregar para as pessoas a verdade que está acontecendo. Então, o Senado ele não tem cumprido o seu dever constitucional, né? E eu votei contra o presidente Rodrigo Pacheco, né? Até lancei uma candidatura também. E na hora da votação eu percebi que o Rogério Marinho tinha maior chance do que eu se juntássemos ali para fazer um coro com os indecisos, né? Mas o jogo foi muito bruto. Você viu que a própria mídia, o grande jogo é mídia, pesadíssimo, né? Ela falou, Leda, que ministros do STF estavam ligando para os senadores para pedir voto no Pacheco ali na reta final, né? O governo Lula distribuindo cargos, prometendo mundos e fundos. Então, é um jogo muito bruto que acontece. Mas eu não tenho dúvida que a verdade, a justiça, elas vão prevalecer e nós teremos, se Deus quiser, aí... porque ou a gente aprende pelo amor, pela dor, ou a gente aprende pela dor. Parece que nós vamos ter que aprender, né? Pela dor. Então, né? Vamos sim, porque o Brasil, esse governo, ele não faz... Ele está numa sequência muito negativa de vingança, uma sequência de revanche, né? Ele só olha para o retrovisor, ele não vê Brasil. E diziam que ele queria pacificar o país, né? Você lembra? Mas ele não faz uma menção à paz, né? Não. É sempre uma coisa de muito rancor, né? Isso não faz bem a ninguém, né? Não faz bem na vida da gente, na vida do dia a dia. Imagina se vai fazer bem para o país, né? E ninguém aguenta mais essa briga por política, né? Eu acho que todo mundo cansado, né, disso. Cansado. E essa perseguição que a gente vê continuar, né? Uma perseguição onde não se respeita a Constituição do país, a Carta Magna. Você vê que nessa operação que foi feita ontem, perguntaram à PGR, né? Que é o devido processo. Cadê a PGR? Está autorizado? Não, isso aqui não sustenta. E mesmo assim se faz. Para que PGR? Para que PGR? Né? Então fica nós estamos vivendo um caos institucional. Né? Mas eu acho que a gente vai aprender com tudo isso. O povo está começando a se manifestar. Eu quero dizer para você que tá nos assistindo aqui nessa live, não tenha medo. Não tenha medo. É um direito constitucional de se manifestar sempre de forma ordeira, pacífica, respeitosa. Mas a gente tem que ir para a rua. E o povo de Porto Alegre, eu sei que tem gaúchos aí nos assistindo, né? Que até fora do Brasil as pessoas acompanham o seu trabalho, Leda, pela sua história. E eu vou te falar uma coisa. O povo de gaúcho deu um show esse final de semana. Lotou uma praça contra o PL da censura. É isso que a gente tem que fazer em todas as pautas que a gente acha que é importante. A gente tem que ficar muito atento, né? Mas eu acho que, nesse sentido, a gente melhorou muito, se a gente pensar. Eu me lembro das últimas manifestações que o povo participou, que foram os caras pintados e tal, as manifestações que, na época, os jornalistas e os intelectuais participaram do Censura Nunca Mais, no Teatro Casagrande, onde eu fui várias vezes em várias manifestações. Eu achei que nunca mais ia ouvir essa questão, que eu não ia mais ter que discutir censura, né? Quando voltou agora com essa força, né? E com as pessoas, com os artistas a favor, com os jornalistas, muitos jornalistas a favor, é muito surpreendente, né? E para você ver como nada acontece por acaso na vida da gente, né, Ledi? Eu sou espírita e assim, eu procuro muito força na fé para enfrentar as provações, né? E eu acredito piamente que Deus está no controle, mesmo nesse caos. A gente sabe que vai ter uma lição muito importante para a gente.
E você, a sua trajetória de vida, é muito engraçado eu estar falando contigo aqui, porque eu cresci ali, a minha adolescência ali foi muito Olha, assistindo, sem censura. que barato. Sem censura, né? Quer dizer, e o que é que a gente está vendo A hoje no censura, país? Você já parou que para... ironia, Quer né? dizer, é um negócio... e eu parava para assistir aquilo, entre o estudo e outro, ficava... Rapaz, eram tardes maravilhosas, que eu só tenho que te Imagina. agradecer, porque tudo na vida a gente aprende com o livro que a gente lê, com o filme que a gente assiste, com as entrevistas. E você, Leda, era a minha Olha, companhia nas tardes ali, né? Lá em Fortaleza, eu sempre... Era um programa, assim, predileto para mim, realmente, tem e era censura. sem censura. E hoje eu estou aqui defendendo a liberdade de expressão do Estamos de limite das novo minhas falando forças. sem censura, não queremos a censura. O programa nasceu Foram quantos exatamente anos de programa, pós hein? as censuras todas, né? Porque por isso ele chamava Sem Censura. E vai até ser reeditado, parece, mas não sei nesse momento histórico se ele será realmente sem censura. Mas no meu tempo foi um prazer tê-lo feito, sabe? Foi Quantos eu fiz 20 anos, anos e Ledinha? 8 Quantos anos meses você eu fiz. comandou? Quase 21 anos. E foi um grande prazer. Deus. E é muito interessante porque a censura não interessa a ninguém. Não, o interessante é que você possa ouvir todos os lados, ouvir todas as pessoas, falar tudo que você quer falar, com todo respeito, dentro das regras de educação e civilidade, né? E cidadania, mas falando tudo que Eu você... Não fiz. tem sentido você ficar com medo, ficar com... Esse controle das coisas não existe, ele não vai funcionar. E não vai funcionar, eu Isso. acho também, nas redes sociais, né? Isso, a tecnologia não vai permitir. Vai sempre dar um jeito de dar a volta na censura. É, Os tempos são outros, essa que é a e teve um verdade. mar. São outros. Os tempos são outros e as pessoas não querem entender, né? E o que eu achei interessante foi talvez me inspirei muito em você, porque a gente brigou no ano passado aqui por uma audiência pública na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, para chamar aquelas pessoas que estavam sendo censuradas no Brasil no ano passado, pessoas que estavam sendo perseguidas, né? E foi interessante porque veio parlamentares, jornalistas, humoristas, cidadãos comuns. Foram assim foi uma sessão histórica que já tem 2,5 milhões de acessos no canal oficial aqui do TV Senado. Eu conduzi essa sessão, Ledinha, por 11 Olha que horas e loucura. 30 minutos, se eu não me engano. Não fui nem no banheiro, Menino. né? Foi um negócio tão empolgante e a gente estava ali no... E assim, ouvimos todo mundo que quis se manifestar, né? Foi uma audiência que incomodou muito o sistema. Porque muitos ali estavam com a espada do Supremo Tribunal Federal na cabeça, né, desse inquérito das fake news e tal. E foi uma catarse coletiva muito interessante, que repercutiu muito no país. E ali foi um sem censura aqui no Senado, né? E eu fico feliz que essa consciência crítica do brasileiro, que está gostando de política cada vez mais, né? E é assim que a gente vai transformar. Eu tô vendo que as coisas estão mudando, porque você vê a cobrança que a população fez essa semana para que os deputados votassem contra o PL da censura. Foi Foi muito lindo, forte. Leidinha. Foi aquilo, foi de arrepiar, né? Porque foi uma mobilização nas redes sociais, aqui dentro do Congresso, ligando, sabe? A população. Então, assim, fez a diferença o governo com toda a máquina, com toda a estrutura, com dinheiro, né? Não conseguiu aprovar aquilo, quer dizer, a É, gente foi uma vitória é preciso parcial, deixar isso né? muito Digamos de claro, que eles passagem. vão voltar à cena com esse projeto, né? Vamos.
Bom, e eu vou te dizer, eles vão voltar como eles voltaram com outro projeto que me preocupa muito, que é o jogo de azar, a jogatina, a volta de cassino, de bingo para o Brasil, que ali é uma porta escancarada para lavagem de dinheiro, para corrupção e também para degradação da família, né? E eles fizeram isso na Câmara. Olha só, no ano passado, eles aproveitaram a véspera de Carnaval, quando os deputados não estavam mais aqui, estavam viajando, e meia-noite, olha só o que eu estou falando aqui, véspera de Carnaval, meia-noite, eles colocam para votar um projeto super polêmico como esse, né? E aprovaram ali na calada da noite, literalmente, né? Então, assim, o jogo é pesado, o lobby, né? Não é fácil, são ardilosos, são interesses poderosos de grandes veículos de comunicação que estão em jogo. Tem o governo que não quer ser criticado, muitos políticos em geral, que não querem ser criticados, então querem calar, amordaçar, e a gente vai fazer de tudo. Eu votei contra, viu, Ledinha? Aqui no Senado, eu votei contra, porque esse projeto começou aqui, infelizmente, e foi durante a pandemia. Foi durante 2020, naquele momento que a gente votava aqui, ó. Deixa eu mostrar para você e para quem está nos assistindo. Esse é o computador aqui do Senado que a gente vota, né? Na época a gente votava aqui, na época da pandemia. E eu votei daqui, muitos estavam nas suas casas, nos estados, mas eu estava em Brasília, e sem debate, porque você concorda comigo que cai muito a qualidade do debate quando você faz virtual. É muito mais forte coisas. Quando é presencial, né? Olho no olho. Olho no olho, né? Conversando com a energia, às vezes até o poder de persuasão que constrange, que as pessoas estão assistindo. No virtual, não tem cabimento. Esse projeto então, é de eu quem, acredito senador? que essa vitória parcial... Esse projeto começou no Senado? Esse projeto é do senador chamado Alessandro Vieira, que é de Sergipe, né? E que foi votado aqui. Foi uma diferença pequena, tá certo? Foi uma diferença pequena. A margem, se eu não me engano, foi 15 votos de diferença na casa. Depois eu posso confirmar isso para você. Acho que durante aqui, vou ver se o pessoal me traz essa informação. E vai voltar para cá, tá certo? Porque vai ter mudanças na Câmara. Espero que seja rejeitado, que nem volte, mas eles podem esperar um momento que a sociedade não está muito ligada e colocar para votar, né? Porque existe essa estratégia sorrateira, mas tem aquela velha frase: o preço da liberdade é a eterna vigilância, não é isso? Pois é. Então, a gente precisa ficar ligado. Tem excelentes parlamentares lá na Câmara dos Deputados. Deltan Dallagnol está dando um show. O Marcel Van Hatten, que é do partido. É o menino que promete, né? Marcel que estaria nessa CPI. Aquele nível de presidente da República. Um dia será, se Deus quiser. Né? Um dia será, se Deus quiser. E o Marcel, inclusive, ele estaria nessa CPMI, ele tem acompanhado de perto a falta de observância, né, da legislação, do devido processo legal. Gente que não estava nem na Praça dos Três Poderes no dia 8, chegou depois, né? Foram presos, até crianças no começo foram presos, idosos, né? E o Marcel foi na Papuda, foi também na Colmeia. Eu fui nos dois também, mas o Marcel foi mais vezes, né? Ele tem um trabalho e tiraram, o Arthur Lira tira a vaga completamente. do Novo, que era o Novo não vai participar da CPMI. Completamente. O que ele alega? Por que ele tirou? Olha, tirou. Você sabe que a interpretação de regimento, a pessoa faz de acordo com o que quer. E tem um risco aqui do Rodrigo Pacheco, quero já fazer um alerta para você, aqui de primeira mão, né? Nós fizemos até uma questão de ordem. Tem um risco do Rodrigo Pacheco também
fazer uma interpretação que beneficie o governo Lula e que tire uma vaga da Então oposição ele vai aqui do fazer, Senado. porque ele tem Né? feito... Esse tem sido o comportamento dele. Pois é. Pois é. Eu, inclusive, hoje, no plenário, fiz um apelo a ele, disse, olha, vai ficar muito feio, porque essa casa já... As pessoas no inconsciente coletivo já têm que é um puxadinho do governo Lula, né? E a gente não pode fazer isso, tem que ter um equilíbrio, porque uma CPMI dessa para virar circo, para virar um instrumento de perseguição, inclusive, é daqui para ali. Hoje mesmo a Gleisi disse que eles defenderão o MST, né? Quer dizer, ela já Pode o negócio antecipou, desse? eles também Aí o antecipam as coisas, não é que a gente cria, eles dizem, né? A gente se baseia em fatos. Eles não estão nem aí. Quando o presidente Lula leva o coordenador geral do MST para a China, você quer o que Será mais? que ele né? vai levar agora Então, para a coroação nós estamos... do rei Charles? Porque eu acabei de ver que ele vai levar uma comitiva, uma grande comitiva. E deve ser gigante, porque a da China foi gigantesca. A foto é uma foto panorâmica, não dá nem numa foto comum, né? Muito dinheiro nosso gasto. Desnecessariamente. Eu não estou nem falando. Eu não estou nem falando do sofá da Janja, da cama lá da Janja, que foi um custo absurdo, que eu até entrei pedindo informações sobre esses valores. Mas até agora não. O desrespeito é a hipocrisia, né? É a hipocrisia. É um governo que se diz do social, né? Então, mas isso está ficando muito explícito, muito na cara. O que eu conheço de gente, Leda, que votou no PT e já está super arrependido, vendo que o PT parou no tempo, 20 anos, 30 anos atrás, né? E, enfim, a gente fica preocupado, vamos torcer pelo Brasil, que tiver ao meu alcance, de projetos bons, mesmo que venha do governo Lula. Eu tenho responsabilidade para votar, mas o que eu estou vendo até agora é um absurdo atrás do outro, sabe? Mostrando que esse governo só quer gastar, que ele não está preocupado no equilíbrio das contas, que ele não está preocupado para atrair investimentos para o Brasil. É uma insegurança jurídica, mas vamos continuar aqui denunciando, fazendo o nosso trabalho, que o bem vai prevalecer, que Deus é bom. O arcabouço fiscal vai para o Senado ou ele fica na Câmara? Não, o arcabouço fiscal ele já foi apresentado o texto, tem que passar, né, pelas duas casas, e esse procedimento, eu vou até pedir aqui só aquela informação, né, a votação do PL da censura que aconteceu no ano de 2020 aqui, como é que foi a votação, só para a gente passar aqui. Aqui é ao vivo, viu? Vou mostrar aqui para vocês a equipe aqui. Ó. O pessoal disse que o Senado é o Francisco. Tudo bem? O pessoal disse que o pessoal não trabalha aqui no Senado, mas trabalha muito, viu? Quem trabalha, trabalha, né? É verdade. Amanhã a gente tem audiência pública aqui sobre uma situação lá da saúde do Ceará, que está uma situação delicadíssima. Mas a pergunta que você fez do arcabouço é o seguinte: não fecha. Hoje eu vi o Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan, falando isso, que consultou várias pessoas, economistas e tal, e que todos são unânimes em dizer que não fecha. É uma peça de ficção que, aritmeticamente, ali não tem sustentação nenhuma, porque não fecha o cálculo. Então, o governo está prevendo gastar e não diz de onde é que vai trazer. Ele está falando, por exemplo, Leda, e aí eu quero aproveitar esse espaço para colocar, ele vai colocar uma série de situações que me preocupa muito, né? Uma dessas, que eu acho que tem que taxar, né, que já está legalizado desde 2017, mas não tem taxação, e são bilhões que estão ocorrendo aí, e nesse aspecto o governo está correto, que é taxar as apostas, bets, aposta esportiva. Não é cassino nem bingo, porque isso aí vai trazer muito mais problema para o Brasil, vai gastar mais, né? Agora, essas apostas, que tem 500 empresas de apostas hoje atuando no Brasil, elas
você vê as camisas do time, né, no estádio de futebol. Eu fui presidente do Fortaleza em 2017 e precisa taxar. Agora, tem que proibir, se esse governo é do social mesmo, vamos esperar essa medida provisória que eles ficaram de mandar essa semana ou na próxima, para que se proíba publicidade disso, né? Porque isso é igual a cigarro, né? Vicia. O que tem de gente que está perdendo tudo que tem em casa, né? Perdendo a produtividade, a família, os amigos e também a própria vida, porque isso leva, infelizmente, a uma situação deplorável, não é brincadeira. Então, eu espero que se proíba, pelo menos que em camisas de clube não tenha isso, que nos estádios não se divulgue isso, né? Jogadores de futebol não fiquem estimulando Você essa fala nas prática, porque apostas, isso pode ser nas ruim. apostas? São nessas Tá. empresas bet, né? Nessas apostas que tomaram conta do país. Tomaram conta do país e não pagam um centavo de imposto, né? Então, por exemplo, o cigarro foi legalizado. O cigarro é legalizado, mas, segundo a Anvisa, existem 90 marcas de cigarros que são contrabandeados, que são vendidas no Brasil. Outra coisa, segundo a Associação Nacional do Câncer, eles dizem que 40% do cigarro comercializado no Brasil vem Contrabandeado. Principalmente do contrabandeado. Paraguai. Eu já fiz mesas redondas discutindo isso. Principalmente do Paraguai. Não paga imposto nenhum, entra Exatamente. clandestinamente. Tá aqui. Pronto. Chegou o número que eu te falei aqui, já me trouxeram rapidinho aqui. É o seguinte, foi uma votação no dia 30 de junho de 2020, o PL, eu estou te falando aqui a origem desse PL da censura. Foi votado no dia 30 de junho de 2020, né? Votaram sim 44 senadores, votaram não 32 senadores. Ou seja, passou por 12 votos. Não é isso? Passou. Se a gente tivesse 6 mudando de lado, meia dúzia mudando de lado, já empatava. Se tivesse 7, a gente ganhava isso aqui. Está aqui a votação, 1-1, tudo aqui. E é público isso, viu? Quem quiser ir pesquisar, é público. E foi aí que começou, foi aí que teve origem e sofreu muitas emendas, ou não? Ainda não sofreu emendas? Teve. Pioraram ou melhoraram emendas, o projeto? Né? Teve destaques também que mudaram, mas é aquela coisa, foi sem debate. Né? Assim, é claro que o objetivo é sempre melhorar o projeto, mas ele não tem como melhorar. É censurar, né? Então, o que a gente às vezes pode fazer, eu votei contra, mas em alguns destaques, para tentar diminuir o impacto, né, você vota até a favor, né, alguns que você concorda. Mas não teve jeito, ele passou. Você acha que ele vai ser reapresentado? Porque quando o líder do PL falou que gostaria que a votação fosse naquele dia, anteontem, e se não fosse que o Arthur Lira desse uma data que ia reapresentar o projeto, mas ele não deu. Foi, quem pediu isso foi o deputado Sóstenes Cavalcante, que é lá do Rio de Janeiro, que é o presidente da Frente Evangélica, e o Arthur Lira não deu de jeito nenhum, né? Ficou até o pessoal meio constrangido assim, porque é aquela coisa, como ele já votou a urgência, né, e foi aprovada a urgência, ele já está com a cartinha na manga aqui para colocar a hora que alguém cochilar, entendeu? Então eu espero, sinceramente, que a gente não passe por essa manobra nada republicana. Coisa triste. É uma coisa lamentável isso, né? Essa frase, mas é bem emblemática. Na hora que alguém cochilar, ele apresenta. Quer dizer, então, é uma coisa de tocaia, né? Então, na tocaia. São essas coisas. Agora o que é que a sociedade pode fazer, que foi a vencedora parcial dessa... para barrar esse PL? Porque, olha, se tivesse passado,
Aqui no Senado, entenda bem, você que está nos assistindo, a Leda já sabe disso, mas aqui no Senado, a maioria é governista, tá? Lá na Câmara é mais equilibrado. Aqui no Senado, quem mandam são os governistas. Então, a gente tem que barrar isso na Câmara dos Deputados. E o que é que você pode fazer? A pergunta que alguém está me assistindo agora, mas o que é que eu posso fazer agora? Tem vários deputados que ficaram indecisos, que não votaram, que não se posicionaram nesse PL. Se eu não me engano, são 50 e tantos, né? Esses aí a gente precisa, de forma, de novo, pacífica, respeitosa, educada, entrar em contato com eles, né? Se você pode pegar essa lista, e essa lista está sendo muito divulgada, eu acho que é num site, alguma coisa Liberdade, tem um nomezinho desse site que rodou esse país, todo mundo checando quem é que estava votando a favor, porque houve a virada, né? Houve a virada. Teve placar Então, igual ao futebol, né? você percebe. Igual a futebol. Então, o que é que eu penso? Que a gente tem que continuar indo atrás desses parlamentares, tentar virar votos também, daqueles que votaram. Tem uns que não adianta. Não adianta você ir atrás de PT, de PCdoB, com todo respeito, de PSOL. Não adianta você ir atrás. Mas outros que votaram a favor da urgência, a gente pode conseguir virar votos de alguns partidos, mas, sobretudo, aqueles que ficaram em cima do muro. Esses aí eu acho que a gente tem que focar para aumentar a margem. Se eu não me engano, está 236 a 222. Eu acho que esse foi o número final da contagem na internet de Agora, o complicado da história é porque esse povo que está em cima do muro não vai ter que entender que não dá mais. Quer dizer, já foi o tempo que você ficava em cima do muro e ficava tudo bem. Não é? Porque ninguém prestava atenção, a coisa se perdia. Porque é como o marco do saneamento. A esquerda votou contra essa questão do saneamento desde o início. Isso. Em nenhum momento eles foram favoráveis, né? E não são favoráveis. Isso. E não querem, falaram que a água ia ser vendida. Inventaram várias falácias para desmoralizar o projeto. E eles vão fazer a mesma coisa com as fake news, né? Então é preciso ficar muito atento. Muito atento. Eu repito aquela frase. O preço da liberdade é a eterna vigilância. As pessoas estão com medo, né, senador, de ir para a rua, de ser presas numa dessa. Porque hoje mesmo, todo mundo que, segundo a imprensa também, quem não registrou as armas, que já eram registradas, porque ninguém tem arma, quer dizer, quem tem arma que não está registrada é o bandido, né? O cidadão que tem arma, ele registrou na polícia, no exército, sei lá onde. Mas registrou. Quem vai ao caos, esses CACs e tal, todo mundo tem registro. Então, quem não registrou, não registrou de novo, foi preso. E vai ser mais... Porque toda hora tem essa ameaça de prisão, né? Quando não é pelo STF, é pelo ministro da Justiça. Essa ameaça de prisão está pairando lá. Então, as pessoas estão com muito medo de se manifestar. É a intimidação. Você está certa. É a intimidação. Mas o que a gente não pode... o medo traz um sentimento também interessante. O medo paralisa, né? Mas ele traz um sentimento que nos desafia à coragem. Então, se a Constituição está do lado da gente, e tem pessoas que estão vendo o que está acontecendo, que não concordam, eu acho que faz parte de nos reunirmos, sabe? Ninguém está fazendo nada ilegal, né? E o povo de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, eles deram demonstração disso, foram para as ruas. E eu acho que está começando, está nessa hora já de a gente manifestar, porque esse país precisa de liberdade, de livre opinião, e as pessoas estão sufocadas, né? Então, eu acho que vai ser muito natural, sabe? Até porque essas barbaridades continuam acontecendo. Até quando... Sabe tem uma frase que eu gosto muito, que é do Martin Luther King, que ele diz o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos,
É o silêncio. mas o silêncio dos bons. Você tem dúvida, Leidia, que a maioria esmagadora do povo brasileiro é composta de pessoas íntegras, corretas, trabalhadoras, Sim. de boa índole? A maioria do povo brasileiro. É. Só que as pessoas, às vezes, estão nesse momento ainda, gato escaldado, tem É. medo de água fria, porque foi construída uma narrativa, né? Foi construída uma narrativa que está caindo essa narrativa a cada dia. Sabe por quê? Por causa disso aqui, das redes Pois é, por sociais, isso a né? sede deles em cercear as redes sociais, porque Por eles sabem isso. na verdade, as redes sociais tiraram da grande imprensa e dos poderosos a palavra final, né? Eles tinham a palavra final, né? O Jornal Nacional falava, ninguém Isso. discutia. Agora eles falam e Isso. todo mundo discute, Agora né? não dá E quem bola. assiste discute. Discute. Está democratizado, né? Daí o Então, medo, né? assim, É medo da liberdade é o mesmo. medo. Mas a gente tem que vencer. Se você souber que, às vezes, com essa penumbra que está no ar ainda, tem parlamentar que está com a Constituição, que tu sabe que o parlamentar está lá muito claro, tem um inciso dizendo que ele é inviolável pelos votos, palavras, né? Mas a gente viu O Daniel posicionamento. Silveira preso, né? Aliás, hoje Viu? caiu o mandado, como é que chama aquilo? O perdão do Bolsonaro. O STF fez maioria, formou maioria para derrubar o indulto do Foi Bolsonaro. o perdão, o indulto presidencial, né? Ou seja, tudo é por um lado que não é do Eu também quero sistema, cai. lembrar que o Agora, Luciano outro, Hang se tornou inelegível por 8 anos e caçaram o prefeito e o vice-prefeito de Brusque, que é a terra dele, né? que é a terra dele. E o Luciano Hang, você sabe que ele tem, se somado todas as redes sociais dele, mais de 10 milhões de seguidores. É. E ele foi calado. Até hoje, ele está com as contas bloqueadas. Sabe por quê? Porque ele tinha uma posição política que é conservadora, né? Só que as pessoas estão vendo o que está acontecendo. É tudo por um lado só, né? E isso aí, Helena, você voltar 2000 anos antes, daqui 2023 anos, os cristãos eram jogados antes aos leões, né? Então ali era um momento de caçada implacável aos cristãos. E hoje, isso, graças a Deus, não somos jogados aos leões. É uma perseguição moral, sem nenhum tipo de amparo Mas na lei, desmoraliza, né? né? Mas Desmoraliza, mancha reputações, cancela, faz um outro tipo de linchamento. mancha. Mas quando você percebe que é uma nítida arbitrariedade, né? As pessoas hoje, porque a gente tem a internet ainda tem, e se Deus quiser vamos ter, as pessoas sentem a grande injustiça que está no ar, né? E isso aí vai ser um mobilizador, no meu ponto de vista, para uma virada, para um aprendizado histórico do povo brasileiro, que sempre foi muito Muito passivo, né? Muito omisso com relação. indiferente, né? Omisso, gostava apenas de futebol, né? De ir de acompanhar certas coisas, pão e Uhum. circo, como fala, né? Mas hoje o brasileiro está gostando de política de verdade. Você pega a última Copa do Mundo que nós tivemos, agora no ano passado, eu que sou da área do esporte, eu que fui presidente de clube, que assisto sempre que posso futebol, eu não sabia o nome de É 5 incrível jogadores da seleção isso. brasileira. Eu também, De eu coração. gosto muito de futebol. Incrível. Eu E eu. assisto, É, eu sou fã do Real não Madrid, é? então eu assisto também os jogos internacionais. Eu gosto muito de futebol. Eu Pronto. também não me Pois interessei tanto pela é. Copa, pela seleção brasileira. É impressionante como é que a gente muda o foco, né? Muita gente, o motorista do Uber que eu peguei em vários estados, as pessoas que trabalham, estavam. Agora todo mundo sabe o quê? Todo mundo Do tem Supremo. o nome dos ministros do Supremo do Tribunal Federal. Entendeu? Então, isso está mudando, as pessoas estão vendo,
né, a politicagem que acontece de alguns desses ministros. Você vê que essa história da fake news que a gente está discutindo aqui, desse PL, que na verdade não é PL de fake, é PL da censura, da mordaça. O ministro Alexandre de Moraes, ele esteve aqui, ele veio entregar uma série de recomendações, de emendas para esse projeto aqui no Senado. Ou seja, ele nem passou lá na Câmara, ele já estava entregando aqui no Senado. Isso é ou não é uma interferência de um poder sobre o outro? Cadê a harmonia entre os poderes? Cadê a independência entre os poderes? Não existe. Essa é a grande realidade. Houve um momento que isso tinha uma liturgia, que tinha um... Não, pelo menos aparentemente, a gente podia dizer que existia. Né? Parecia existir, vamos usar o verbo nesse tempo. Parecia existir. Hoje em dia a gente vê que não existe. É claro, né? É muito claro. E outra coisa que aconteceu, para você ver um caso similar. O ministro Barroso, ele veio aqui no Congresso Nacional às vésperas, se eu não me engano, foi 1 ou 2 dias antes da votação do voto auditável. Toda essa confusão que a gente viu no Brasil, negócio de urna eletrônica, tudo isso, assuntos proibidos, né? O ministro Barroso veio aqui no Congresso se reunir com lideranças partidárias para influenciar numa decisão, numa votação da casa. Sabe o que foi que aconteceu depois que ele foi embora? Depois que ele foi embora, as lideranças partidárias, coincidentemente, trocaram aqueles parlamentares que eram a favor do voto auditável por parlamentares contra. Resultado, derrotado o projeto do voto auditável. Não pode acontecer isso. Né? Por que tem receio de que o voto seja auditável? Né? Então, lá no Paraguai aconteceu a eleição agora. Inclusive, ganhou a direita lá no Paraguai. Né? Essa semana. Pergunta como é que é a votação lá. Recebe o comprovantezinho, direitinho, tudo auditável. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Tire as suas conclusões. Vamos ver. Mas você acha que tem alguma possibilidade do Lira, do Arthur Lira, aprovar esse projeto das fake news através das lideranças? Ou ele tem algum dispositivo que é obrigado a ir a plenário? Não, é obrigadíssimo a plenário. Pode ficar, nesse aspecto, pode ficar tranquila. Agora, a gente vai ter que estar monitorando esses votos o tempo todo. Né? Os deputados, eles voltam para as bases, os senadores também. Então, se puder marcar associações, marcar grupos, de que você faça parte, né? Para visitar o gabinete dele, tentar marcar um contato, ou então escrever um artigo para um jornal que queira publicar, né? Que são poucos independentes hoje. Ou, enfim, se manifesta na internet, né? Já que a gente tem, graças a Deus, a isso, se manifesta a tua opinião, né? É muito importante que a gente possa não perder essa grande conquista. Fique atento. De jeito nenhum. Senador, muito obrigada. Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco. Muito obrigada por me atender, por conversar com a gente, conversar com o povo que está assistindo a gente. Esse vídeo vai para o meu canal do YouTube, onde eu espero que todos assistam e pensem, e repensem e fiquem atentos ao Brasil.
Olha, Leidinha, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, esse dom que você tem conquistado com muita competência e dedicação, que é da comunicação, de levar a informação para as pessoas de forma fidedigna, de forma fácil. Você fala fácil, muito didática, e eu fico muito feliz em você estar acompanhando os passos da nação, estar incluindo essa pauta política no seu bate-papo. Eu sou muito grato, de verdade, como cidadão, eu fico muito honrada, né? Nossa, fico comovida. Desde a minha formação com o Sem Censura, desde a minha formação assistindo aquele programa muito bem conduzido. Foram quantos convidados? Não tem esse número. Não tem não, né? Essa estatística. Acredita? Não sei. Eram 5, 6 pessoas por dia. Olha, mais de 20 anos. Era muito bom, muito bom. Lembro do formato todo. Obrigada. Eu fico muito honrada, parabéns. Muito feliz. Muito obrigada. Deus te abençoe, tudo de bom, muita paz. E vai dar certo. Por mais que a gente fique angustiado, a gente às vezes... Você pensa que eu não fico também angustiado? Fico muito vendo o que está acontecendo aqui no plenário, às vezes, votação absurda, né? A gente tenta estribuchar, mas mas olha, vai dar certo, porque tudo é uma questão de tempo, das pessoas maturarem, de entenderem e de se manifestarem. Eu tenho certeza que nós vamos colher coisas boas lá na frente. Não podemos desistir, porque esse é o nosso país. É aqui que a gente tem nossos filhos, nossos netos. E, eu te digo aqui, eu cheguei aqui em 2019, eu nunca fui político, nunca concorri a nada. E Deus me abençoou no milagre para vir direto para o Senado Federal. E eu sabia que o Brasil era rico, mas eu não tinha ideia do quão riquíssimo é o nosso país, sabe? E ele tem tudo para estar no topo do mundo, no topo, né? Então, essa aprovação que a gente está passando é de um parto. Vai nascer uma coisa muito boa, né, nesse sofrimento todo. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente precisa ter ousadia no bem, né? Porque o bem vai prevalecer. Tem uma frase que eu não sei de quem que diz o seguinte: quando os bons se manifestam, o mal bate em retirada, né? Então, vai dar tudo certo, se Deus quiser, e a gente ajudar. Muito obrigada, senador. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço, se Deus quiser. Muita paz para você. Obrigado. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.